Olá turma, professor Wesley Santos aqui de volta para mais uma aula aí para vocês do sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade anterior. Eu espero que a maioria tenha respondido e agora a gente vai passar para a aula de hoje que tem a correção, mas que não é só apenas a correção na aula de hoje. A gente também vai revisar o conteúdo do nosso mês, visto que essa é a nossa última aula antes da prova. Então essa aula é bastante importante que vocês assistam até o final, então por favor, não pulem e nem saiam desse vídeo. Bora lá para a aula. Bom pessoal, está aí a nossa aula, né? Aula de número 4 para vocês aí do sétimo ano. Como eu já falei, a gente vai ter a correção inicialmente aí da atividade. E logo na sequência a gente vai para a revisão do conteúdo, visto que a nossa prova é a semana que vem. Vamos então aí para a correção do exercício, que era sobre o conto O Soldadinho de Saco às Costas. A questão número 1 dizia: a introdução em um conto serve para apresentar e descrever os personagens e situações que irão viver. Transcreva um trecho do texto que cumpra essa função. Então você ia lá no texto, na crônica lá do Soldadinho de Saco às Costas, e ia procurar um trecho que tivesse essa função de descrever, essa função de introduzir os personagens e a vida ali que a gente ia acompanhar ao longo do conto. Podia ser outro trecho, tem vários trechos aí que servem a essa função, mas eu resolvi destacar um aqui para nossa atividade. Isso não quer dizer, é claro, que o trecho que você destacou esteja errado. Mas esse foi o texto que eu escolhi aqui, que mais me chamou a atenção. Aqui então para vocês. Na noite em que veio ao mundo, seu pai logo profetizou: um rapagão assim só pode servir nosso mestre e nossa pátria. Para mim, esse trecho aí descreveu bem o que seria a história aí que a gente ia acompanhar no conto, que era sobre esse soldadinho que já nasceu com a missão de entrar pro exército e lutar em guerras e ser um grande herói. Então, esse trecho aí sintetiza bem a história do texto, além de descrever o soldado que é o protagonista. A segunda questão perguntava quais eram as principais características do personagem principal. Então isso também era bem fácil e ao mesmo tempo bem complexo, porque ao longo do texto a nossa escritora ela descreveu muito bem o protagonista, que é o soldadinho. Então teve vários e vários momentos que ultrapassaram ali a introdução, teve no desenvolvimento, na conclusão também, que descreviam um pouco da personalidade do soldadinho. Eu elenquei algumas características principais que ficaram bem explícitas aí ao longo do texto, que seria ele ser dedicado, ser forte, corajoso e bem mandado, né? Ele era obediente, ele era corajoso, forte e dedicado. Então essas características aí, para mim, são as principais, as mais fortes características do soldadinho, que é o nosso protagonista. Há pelo menos dois momentos que podem ser classificados como um clímax do conto. Aponte um desses momentos. Lembra da nossa discussão sobre clímax? O clímax é o momento mais importante aí do texto, aquele momento que todo mundo estava esperando, o momento mais esperado, de maior tensão. Nesse texto, que é esse conto do soldadinho, não teve um momento tão tenso, mas claro, teve momentos esperados. Então, como a própria questão já enuncia, há mais de um momento que a gente pode classificar como um clímax, porque tem dois momentos que são muito importantes aí para a trama. Então, se você colocou um, ou colocou outro, ou colocou os dois, vai estar correto. Eu separei aqui os dois que são o momento em que o soldado descobre que a guerra acabou, que seria aquele momento que o chefe lá dele fala para ele que ele próprio acabou com o inimigo e que a guerra, enfim, tinha acabado. Aquele momento, para mim, eu acho que foi um dos mais esperados. E o momento mais esperado de todos, que seria que ele volta para casa, conta ali pro pai, pra mãe, pra a família inteira, pra cidade inteira, que a guerra acabou e que todos ficam orgulhosos dele. De certa forma, a trajetória do protagonista girou em torno desse momento aí, das outras pessoas que cercavam ele se orgulharem aí dessa conquista dele enquanto herói aí desse povo. Outra questão, qual é o desfecho do conto? Isso é bem simples também. Como que o conto termina? Termina com o soldado vencendo o inimigo e voltando para casa, aí orgulhoso de si. Então a trajetória levou a um fim satisfatório ao protagonista. Ele se deu bem aí no final, conseguiu alcançar os seus objetivos. Foi um final satisfatório aí para o protagonista e eu creio que para o leitor também. Então, pessoal, acabando a nossa correção aí da atividade que a gente tinha passado na semana passada,
vamos para a nossa revisão. Essa é a nossa última aula antes da prova, então, por favor, prestem bastante atenção. Esse conteúdo a gente já viu, como o próprio nome diz, uma revisão. Então, aqui a gente vai sanar as dúvidas que a gente ainda tem em torno das características principais do gênero conto, que a gente já estudou, que a gente já debateu, que a gente já analisou em contos próprios. 2 contos a gente analisou, a da Abóbora Menina e a do Soldadinho com o Saco às Costas. E vamos para nossa revisão. Bom, para definir o conto, tem uma definição bem rápida, bem certeira, que seria: o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária, ou seja, é ficção, é uma narrativa literária curta. Acho que a característica que mais resume o conto é o fato dele ser um texto curto. Ele é bem menor do que outros textos maiores, como romances e outros textos que são enormes e de várias e várias páginas. O conto ele é bem reduzido. Então é uma característica bastante marcante e importante que com certeza vai estar lá na prova sendo cobrado de vocês. Outra coisa, ele tem começo, tem meio e tem fim da história narrados de maneira bem breve, ou seja, ele tem começo, meio e fim de forma bem rapidinha. As coisas se desenvolvem mais rápido, o ritmo é mais acelerado, visando aí concluir o conto em um espaço curto. Porém, ele é suficiente para contar a história completa. Você não fica com aquela sensação de que foi apressado, ou que faltou algo, que faltou descrição. Não, o conto ele já está numa estrutura que serve a essa necessidade de saciar, do leitor ser saciado, de não precisar de mais detalhes. Temos também os elementos que a gente estudou lá no conto da Abóbora Menina. Aquele conto primeiro que a gente leu serviu aí para a gente analisar esses elementos. Então, esses elementos também vão ser cobrados na prova, que seriam o quê? Os personagens, o narrador, que é quem conta a história, o tempo, se é dia, se é noite, se o tempo foi curto, foram alguns segundinhos que passou, se teve 1, 2 dias. Nesse caso do soldado, a história, por mais que ela seja curta, ela foi contada em vários e vários e vários e vários dias, que é o tempo que dura em uma guerra. Então, por mais que não tenha sido detalhado esse tempo que ficou no meio aí, a gente deduz que passaram-se vários dias. Temos aí também um espaço, que no caso desse conto que a gente leu na semana passada, seria aí a casa da família do soldadinho e também o local da guerra, lá onde eles se concentravam, um local de concentração do exército. Temos também o enredo, né, que seria a historinha principal aí do conto, e o conflito. O conflito nesse caso do soldado qual que era? A guerra. O fato dele ter nascido para vencer uma guerra, dar orgulho para os pais, para a cidade. Esse era o grande conflito aí do conto do soldadinho com o saco às costas. E temos também a estrutura que a gente viu já, foi mais pegado aí nessa. Temos também a estrutura que a gente foi mais discutida nesse último texto do Soldadinho, que seria a estrutura que tem introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Essas 4 partes também já foram bem explicadas aqui. A introdução é aquele momento que o autor descreve seus personagens, descreve a situação inicial, a gente conhece e tem ideia mais ou menos do que eles vão passar ao longo do conto, e o desenvolvimento serve para dar aquele para descrever ainda de forma mais profunda os personagens, para a gente entender um pouco mais dele, para a gente acompanhar os principais conflitos que o personagem e os outros personagens ao redor sofrem. E o clímax seria aquele momento importante que a gente já falou bastante, inclusive tinha lá na atividade que a gente acabou de corrigir. Seria o momento mais importante, o momento mais esperado, o momento de maior tensão aí do conto. E por fim a conclusão, que seria o desfecho. Qual é o final do protagonista? Ele conseguiu atingir os objetivos? Ele levou um castigo no final? Então tem várias possibilidades aí de desfecho. No caso a gente já estudou que o desfecho do soldadinho aí foi ele voltar para casa vitorioso e causar orgulho aí na sua família e na sua cidade. Por fim, tem ainda os tipos de conto. Esses contos que a gente está lendo, eles são mais classificados como contos infantis, contos meio lúdicos, mas a gente estudou 3 contos principais aí, tipos de contos, que seriam o quê? Os contos de fadas, aquela narrativa bem fantasiosa, em que o sobrenatural não assusta, é bem comum da gente esperar que tem uma bruxa, que tem uma mulher que envenena com maçã, que tem uma menina que dorme por não sei quantos anos, tudo isso é bem normal no universo dos contos de fadas.
o que é bem diferente do conto de terror, que os elementos sobrenaturais, os vampiros, os lobisomens, os zumbis, eles já servem mais para assustar mesmo o leitor fica com um pouco de medo aí desses elementos. E os contos fantásticos seriam aquelas pessoas com vida normal que de repente acabam tendo sua vida revestida por um acontecimento inusitado, fantástico, maravilhoso e que não era esperado, aí que foge totalmente da realidade, mas que acontece com pessoas comuns. Então esses três contos também já estudou bastante nas aulas anteriores, eu acredito que não tenha muita dúvida sobre eles também. Terá questões na prova aí sobre esses tipos de contos, mas não se preocupem que serão questões bem fáceis. Então, pessoal, para finalizar o nosso mês, eu preparei uma atividade de revisão. Ela vai estar disponível lá na plataforma. Como a gente não vai ter mais aula, a partir de segunda-feira da semana que vem, eu vou disponibilizar um PDF com a atividade respondida, toda respondidinha, para vocês conferirem aí com a de vocês. Já que eu não vou poder ter mais uma aula aqui para correção, eu vou disponibilizar a atividade já corrigida lá na plataforma. Outra, qualquer dúvida podem me contatar a qualquer momento lá no WhatsApp. Tô livre e tô livre para vocês, para sanar as dúvidas de vocês. Então, não fiquem envergonhados, podem chamar lá no PV, que eu vou conseguir, ou pelo menos tentar e ajudar vocês. Então, pessoal, nossa aula de hoje está acabando. Foi um prazer ter esse primeiro mês com vocês. Eu espero que o nosso próximo mês seja bastante legal como foi esse. E boa sorte aí na prova de vocês. Beijo e até a próxima.